E aí, bora lá? Hoje, dia 26 de setembro, esse é o nosso editorial número 2, hora do almoço. E a gente tem muita coisa para a gente falar. Vem já para a tela aqui do nosso aplicativo. É o seguinte: o Eduardo Bolsonaro teve um encontro com Sóstenes Cavalcante lá no QG da direita libertária. Onde que é? Miami, né? Miami está se tornando ali um verdadeiro QG da direita para poder criar estratégias, fazer discussões. E esse encontro com o Eduardo Bolsonaro aqui e o Sóstenes Cavalcante pode sim ser um divisor de águas para 2020. Inclusive, saiu uma matériazinha ali no UOL, né? Coisa assim, normal, simples, coisa básica. O STF entra em contato com a Câmara dos Deputados para pedir a cabeça do Eduardo Bolsonaro. Tem coisa mais democrática do que isso? A gente vai falar sobre isso. Outro ponto que a gente vai falar também é o desespero. Um cara, um tal de Ricardo Salles. Você não tem noção do quanto esse cara tá assustando, literalmente, né, o Ricardo Nunes ali e o próprio Tarcísio de Freitas. A gente vai falar também de uma investigação que foi solicitada pelo Donald Trump. E aí, que investigação é essa? Alexandre de Moraes, Lei Magnística, o que está rolando, né, com base nessa investigação, nós vamos falar. Né? Chegou ao cúmulo aqui, né, do FBI envolvendo o cara. Ou seja, agora até o FBI está na mira e nós vamos falar sobre isso com vocês. Outro ponto que a gente vai falar também, né, é um prelúdio, né, de como seria a reunião do Lula com o Donald Trump. O presidente da Turquia resolveu encarar o Donald Trump de frente. Não deu bom para ele não. Deu muito, é muito ruim mesmo. Vamos falar sobre isso? Vamos entender tudo isso que está acontecendo? Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. É sempre um prazer enorme poder debater um pouquinho, discutir um pouquinho as matérias aqui com vocês. E bora para cima, que a gente está aqui literalmente para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, bora para cima. Olha só isso aqui. O Sóstenes Cavalcante, que é o líder hoje, né, da oposição, do PL, ele teve um encontro lá com o Eduardo Bolsonaro, segundo o Túlio Amâncio. E aí acabou dando aquele puxãozinho de orelha leve no Eduardo Bolsonaro. Concordo que esse puxão de orelha no Eduardo Bolsonaro? Talvez, né? Porque, assim, para pensar o que que esse cara tá passando lá nos Estados Unidos. Ah, não, Sandro. Ele tá lá nos Estados Unidos curtindo a vida. É o caramba. Não existe isso de curtir na vida, não. A pior coisa é você ser obrigado a sair do seu país que você gosta, porque você tem medo de perseguição. Você sabe que a perseguição vai chegar. Eu sei bem na pele o que é isso, tá? Então, não é tão bom assim para o Eduardo Bolsonaro. Matéria aqui da Band, né? O deputado federal Eduardo Bolsonaro esteve em Miami, na Flórida, acompanhado de Paulo Figueiredo, para se encontrar com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. De acordo com essas fontes que tiveram lá, né, o PL ele foi lá para inteirar, né, o Eduardo Bolsonaro sobre a tramitação da proposta da anistia. O filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele compartilhou uma foto do lado do Paulo Figueiredo e do Sóstenes Cavalcante com a seguinte legenda, né, todos unidos pela anistia, que foi essa foto aqui que ficou, né. Nos bastidores, parlamentares do PL afirmaram que Sóstenes se solidarizou com Eduardo Bolsonaro e ainda reconheceu o sacrifício do Eduardo Bolsonaro de deixar sua terra para buscar apoio, disse que conversou com o Paulinho da Força para melhorar a questão da anistia, porém, entretanto, todavia, contudo, não acredita que o Paulinho da Força vai ceder. Agora, um outro ponto foi que aliados relataram que o encontro também teve um puxão de orelha do Sóstenes Cavalcante no Eduardo Bolsonaro. O filho do ex-presidente foi advertido que suas declarações têm causado mal-estar dentro do PL e até irritado o próprio Jair Bolsonaro. Eduardo tem provocado fissuras na direita, com críticas públicas, aliados e ameaças de deixar o partido caso não seja candidato à presidência
no lugar do pai em 2026. E sim, cara, isso está acontecendo de verdade, tá? Então, há essa crítica aqui contra o Eduardo Bolsonaro. Mas, para pensar o seguinte: o cara está desesperado para resolver o problema. E ele sabe que os nomes que estão aí não estão afim de resolver o problema, não. Os nomes que estão aí, a última preocupação que eles têm é resolver o problema. Mas olha só, não tá brincadeira pro Eduardo Bolsonaro. Olha essa notícia. O pessoal dá e nem cora a cara, né, para dar uma notícia como essa. Da Letícia Casado. O casado, né? O STF queria um gesto contra o Eduardo Bolsonaro e o Congresso respondeu. Dá uma olhada. Uma ala do Supremo queria um gesto do Congresso para segurar o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos há meses articulando punições ao governo e ao judiciário do Brasil. E essa situação ela ficou pior no momento em que o governo americano aplicou uma sanção contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Ali foi a gota d'água. E a resposta do Congresso veio logo em seguida. Menos de 24 horas depois, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele vetou uma manobra do PL, o partido do Eduardo, que ia permitir com que ele ficasse nos Estados Unidos, trabalhando de lá sem tomar falta nas sessões em Brasília. E o Conselho de Ética abriu um processo contra ele para apurar as ações dele nos Estados Unidos. Essas ações, elas foram tomadas com apoio dos parlamentares do Centrão, que entendem que o Hugo Mota precisava dar uma demonstração de força por causa do motim bolsonarista que teve em agosto, e também porque o Eduardo está mais atrapalhando do que ajudando qualquer andamento de pauta no Congresso Nacional. Nesse tempo, o Eduardo foi arranjando briga com personagens importantes do Centrão, como o ex-presidente Michel Temer, Paulinho da Força, o Davi Alcolumbre e até mesmo com o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto. Pois é, pessoal. Então, no fritar dos ovos, né, o grande problema aqui é o Eduardo Bolsonaro na visão deles, né? Você entendeu que eles estão querendo é rifar o Eduardo Bolsonaro por causa do Centrão. Ele incomodou o Centrão. O Centrão já tinha um plano todo bem elaborado. E aí apareceu o Eduardo Bolsonaro e falou: não vou compactuar com esse plano de vocês do Centrão de colocar um cara permitido, um cara que vai fazer afagos no STF, não é o que eu vou permitir. Então, todo, né, o enredo aqui mostra para quê? O Sóstenes foi lá e deu um puxão de orelha, ou seja, não, aceita do jeito que tá. Mas, cara, deu para perceber que o Eduardo Bolsonaro é bem cabeça dura e não vai aceitar. Tão simples assim, não. E a gente continua com essa história. Vamos no próximo bloco. Dá uma olhada nisso aqui, tá? Bastidores. O Nunes teme ter Salles como o novo Pablo Marçal. Quer ele fora da disputa. Dá uma olhada nisso aqui. Embora ambos neguem até a morte, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador Tarcísio de Freitas estão costurando uma aliança estratégica que pode impactar não apenas o governo paulista, mas a corrida pela presidência da República. Cara, as cartas já estão marcadas. Todo mundo aposta já no Bolsonaro inelegível, o Tarcísio candidato a presidente e o Ricardo Nunes, que é a candidatura para o governo do Estado. Só que já teve uma figura que falou que vai lançar sua candidatura, né, ao governo do Estado. Aí, em 2024, o Ricardo Salles, você lembra que foi ministro do Ambiente do Bolsonaro, ele entrou, né, nos atritos aqui com o próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro tinha prometido para ele o apoio à candidatura à prefeitura de São Paulo. Só que no final das contas, o próprio Bolsonaro recuou, dizendo que não, que o Salles não ganharia, teria alta rejeição e que o Ricardo Nunes teria maior hipótese de vitória. O que aconteceu nos bastidores, no final das contas, né? O Salles não concorreu e o Ricardo Nunes teve que enfrentar o Pablo Marçal, que foi um fenômeno que quase ganhou as eleições, né? Não ganhou por causa de burrice programada. Ele quis perder as eleições. É a única explicação que eu tenho. Mas o Ricardo Salles é tão combativo quanto o Pablo Marçal. O Ricardo Salles é uma figura que, se você for observar bem, ele tem todo o perfil ali, né? De, 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 de discursar, de debater,
né, em relação às pautas do público conservador. Ele fala mais a língua do conservador, ele tem mais o discurso conservador. Embora ele deu uma afastada do bolsonarismo, e como é que vocês chamam? Intergalácticos, né? Então vocês chamam esse pessoal, são os intergalácticos que viraram contra o Bolsonaro. Hoje, o Eduardo Bolsonaro está construindo a sua liderança como substituto do pai, ou seja, hoje eu estou acompanhando vocês aqui, estou vendo que é de vocês mesmos. A maioria de vocês pensam que o Eduardo Bolsonaro vai ser uma estrutura muito mais forte e mais eficiente contra o esquerdismo, contra o lulopetismo, do que esses nomes que estão se apresentando. Agora, a grande questão é: será? Será que o sistema vai deixar? Com quem será? Parece até aquelas músicas, né? Será que o sistema vai deixar o Eduardo Bolsonaro levar, né, esse prêmio aí? Não. Vamos lá, pessoal. Bora falar sobre isso aqui. Irã revela supostos documentos secretos do programa nuclear de Israel. É, meu amigo. O Irã agora está com um papinho de que, peraí, Israel também tem armas nucleares. Por que ele pode e eu não posso? Qual é o grande problema aqui? O Irã revela supostos documentos secretos do programa nuclear de Israel. O Irã anunciou ter obtido documentos secretos do programa nuclear israelense. Segundo o ministro da Inteligência, Ismael Khatib, os arquivos divulgados em um documentário estatal conteriam dados sobre 189 especialistas nucleares e militares de Israel, além de detalhes sobre instalações estratégicas. Teherã afirma que os papéis foram coletados com a ajuda de agentes infiltrados e até cidadãos israelenses, apontando ainda a influência dos Estados Unidos e da Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, no projeto. A autenticidade, porém, não foi confirmada, já que Israel mantém sua política de silêncio sobre armas nucleares, né? A fonte da matéria aqui é o jornal Metrópole. E sim, né, o Irã está com esse discurso agora de que Israel está produzindo armas nucleares, então o Irã também vai resgatar sua produção de armas nucleares. O grande problema aqui é que já entrou os Estados Unidos nessa história, já bombardeou o Irã, falando que não vai aceitar o Irã ter armas nucleares. Então, o grande problema do Irã hoje chama-se Donald Trump. Ou seja, o Khamenei lá, que é o ayatollah do Irã, está mexendo com fogo. Ele sabe que o Donald Trump vai abrir fogo. Agora, o negócio é o seguinte: será que ele tem um respaldo de alguém? Será que a Rússia chegou até o Khamenei e falou, pode ir que eu entro também? Será que a China falou para o Khamenei, vai lá, pode começar a construir sua arma atômica, que vai acontecer alguma coisa, vai rolar uma guerra? O que você acha? Põe no comentário, quero saber a sua opinião, né? Vamos lá, bora acompanhar essa matéria aqui também. ONU abre investigação após Trump alegar sabotagem tripla durante a Assembleia Geral da ONU. Olha só, quanta ONU é esquerdista. Parece uma coisa tão besta e a imprensa está ridicularizando Donald Trump, mas não é. Tá? A Organização das Nações Unidas instaurou uma investigação após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar ter sido vítima de uma sabotagem tripla durante a participação na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, na última terça-feira. O episódio envolveu a falha de uma escada rolante, problemas no teleprompter e no sistema de som durante a fala do republicano. E aí, né, o Trump falou, não, eu quero uma investigação, porque vocês me sabotaram. E aí eles zoaram, né? O Trump está falando que foi sabotagem porque a escada rolante parou de funcionar na hora que ele foi subir. Eu não tenho as imagens aqui, mas para quem acompanhou as imagens, literalmente a escada rolante estava funcionando perfeito. O Donald Trump chega com a Melania para subir as escadas, uma escada longa. A hora que ele chega, pum, parou, travou. A hora que ele vai pôr o pé na escada, a escada parou. Pode ser um problema técnico, não dá para imaginar muita coisa nesse sentido, né? Pode ser só um problema técnico. Agora, se você levar em consideração que o Trump já é um senhor idoso, um homem de idade, uma subida longa de escadas, tirar o fôlego, poderia tirar o foco dele, mas pode ser só um problema técnico. Entretanto, ele chega para fazer o discurso.
A hora que ele vai fazer o discurso, todo mundo querendo um ótimo discurso, e o Trump disse que tinha redigido um ótimo discurso. O teleprompter, o que é o teleprompter, pessoal? O teleprompter é uma tela que fica na sua frente, tá? Eu não uso esse trem aqui não, por isso que eu falo tanta abobrinha, tá? O teleprompter é uma tela que fica ali na frente, você está lendo e fingindo que está falando, entendeu? Então, é o discurso pronto. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva gosta muito de usar isso, tá? Então, na hora que ele foi usar, o discurso que ele tinha preparado, acabou. Não funciona. Justamente com o Donald Trump, funcionou com todos os demais. A hora que o Trump pisou no último degrau da escada voltou a funcionar. Foi começar o discurso, todo mundo fez o discurso, o Lula fez o discurso. A hora que ele foi abrir a boca, o teleprompter não funciona. Foi pegar o microfone, não funciona. Ou seja, ele falou, cara, isso aqui tá nítido que foi uma sabotagem. Não foram erros técnicos. Foi só comigo. Só comigo, nenhum outro. Então, isso aqui, clara e nitidamente, estamos diante de uma sabotagem. E aí, ele rasgou o verbo. O que eles estão querendo fazer? Cara, a mídia caiu matando, ridicularizando o Donald Trump, mas eles estão preocupados. Por quê? Porque o Donald Trump está fazendo o dever de casa. Olha essa matéria aqui, ó. A economia dos Estados Unidos disparou com um crescimento inesperado de 3,8%. Ou seja, um grande erro, né, do pessoal da direita é só ficar na questão econômica. Não adianta a economia disparar, a economia subir, porque o esquerdista ele quer o Bolsa Família, ele quer ajuda governamental. Ó, a economia dos Estados Unidos registrou um crescimento de 3,8% entre abril e junho, uma cifra que supera amplamente a estimação inicial do governo, que havia situado o aumento do PIB de 3,3%, segundo o informe, esta quarta-feira, no Departamento de Comércio. Ou seja, eles esperavam que fosse subir só 3%, subiu 3,3%, subiu 3,8%, ou seja, 0,5% além. Né? Mas vamos lá, continuando, ainda falando do Donald Trump. O ex-diretor do FBI, James Comey, é indiciado por falso testemunho nos Estados Unidos. Esse caso aqui do James Comey é bem emblemático. Por que ele é emblemático? Porque o James Comey, ele acabou, né, sendo um aliado do Donald Trump até 2017. Depois de 2017, aquele bom e velho saiu atirando, sabe? Bem a cara, bem o jeito que o Sérgio Moro fez. E aí, o James Comey, ele foi indiciado agora no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque ele deixou vazar dados e fez um falso testemunho, falando que o Trump tinha falsificado dados eleitorais, que tinha recebido ajuda do Putin, né, da Rússia. Então, é mais ou menos aquilo que o Sérgio Moro fez, falando que, olha só isso aqui, o Bolsonaro na reunião ministerial é uma bomba, é uma bomba, é uma bomba. A hora que todo mundo foi ver, era um traque, era um peidinho de véia, né? Ou seja, chegou lá na reunião ministerial do Bolsonaro, todo mundo olhou assim e falou, ué, peraí, ô Moro, o que esses caras falaram é o que o povo brasileiro quer ouvir, ou seja, fizeram um auê, a mídia destruiu, e aí, a hora que apresentou a reunião ministerial, todo mundo se calou, a direita falou, uai, mas era isso aí que eu queria ouvir. Só que os esquerdistas não ouviram nada disso, então não adianta, né? Se condenado, ele pode pegar até 5 anos de prisão, só para deixar claro, né? Ele até fez um comentário, ele disse o seguinte, ó, eu tô com o coração partido pelo Departamento de Justiça, mas tenho grande confiança no sistema judiciário federal e sou inocente. Então, vamos ter um julgamento e manter a fé, afirmou Comey, né? O Comey. Aí, o que que acontece? Né? Crítica grande hoje é que o que mais se tem é difamação contra gente de direita. E eles não fazem nada, não atuam, não fazem investigação, deixa quieto. São republicanos demais, ou melhor, democratas demais nesse. É por isso que o Donald Trump vem trazendo esse discurso aí de que, olha, vou perseguir todo mundo de volta. Isso é democrático ou não é? Não sei. Sei que não vem brincando com isso, não. Vamos lá, matéria do Bruno Zambelli aqui para vocês também. Trump expõe presidente da Turquia em reunião. O que aconteceu neste discurso aqui do presidente? E que deixou todo mundo meio maluco, né? Olha só, é o seguinte: o Trump
Ele trouxe o presidente da Turquia para o Salão Oval e veio falando, de repente ele falou: vou falar sobre fraudes processuais. Fraudes processuais, o presidente aqui entende muito, né? Ou seja, jogou na cara. Esse lugarzinho aqui, essa cena aqui do Salão Oval, literalmente, né? Literalmente, é o cantinho das lamúrias, das lamentações, porque ali o Trump senta a lenha mesmo. Nós estamos esperando o Lula lá para ver o que vai acontecer. Thank you very much. It's a pleasure to be with President Erdogan of Turkey. É um prazer estar aqui com o Erdogan, da Turquia. Somos amigos há muito tempo, na verdade, por 4 anos. We've been friends for a long time, actually, even for 4 years when I was in exile, unfairly, as it turns out. Quando ele esteve exilado, como se revelou, né? Rigged election, he knows about. Teve uma eleição manipulada. E ele sabe que eleições manipuladas melhor do que ninguém, né? Conhece isso melhor do que ninguém. Manipulou as eleições. Rigged elections better than anybody. But when I was in exile, we were Mas quando eu estava no exílio, ainda continuávamos amigos. still friends. That's always a good way to find out, test a friendship. But Essa é uma boa forma sempre de testar a amizade, né? O Trump, ele é literalmente o tipo de cara que é boca dura, né? E aí, para encerrar o assunto aqui sobre Estados Unidos aqui, para encerrar, Estados Unidos reafirma a relação histórica com a Colômbia, abre aspas. O presidente Petro não é igual ao país que ele lidera. O povo colombiano é bom, ruim é o presidente. Parece um país que a gente conhece, né? Fontes oficiais do Departamento de Estado dos Estados Unidos responderam a perguntas de mídias colombianas sobre o futuro das relações bilaterais. Abre aspas. Estados Unidos e Colômbia têm uma relação de mais de 2 séculos e tem sido amistosa. Reconhecemos que, em democracia, líderes vão e vêm. Quem sabe tenhamos melhor relação com outros líderes. O presidente Petro não é igual povo, né, que o país não é igual o país que ele lidera, né? E aí mostra que está na mesma linha, no mesmo alinhamento, mesma senda aqui do Brasil. Só que a turma está começando a pular fora, está começando a desistir de se autodefender ali, né? Por exemplo, essa matéria aqui, o regime cubano admite, nós não vamos na guerra para defender o Maduro, não. Ou seja, cadê o negócio do ninguém solta a mão do ninguém, né? O vice-chanceler do regime cubano admitiu, em caso de guerra com os Estados Unidos e Venezuela, a Havana só daria apoio político ao Maduro, né? Só político, tá tudo bem, porém, de forma alguma enviaria tropas, nesse caso aqui, o chavismo tá sozinho. Cara, como se tivesse a mínima condição, né, de dar uma ajuda ali para o Maduro para enfrentar os Estados Unidos. Não tem. Agora, é bonito de ver a história do ninguém solta a mão de ninguém acontecendo mesmo, né? E começa a ver o bicho pegar. Deixa o Trump falar, os países que declararem apoio aqui à Venezuela vão entrar na mira juntamente com a Venezuela. Eu quero ver o que o Brasil vai falar, eu quero ver o que o Petro da Colômbia vai falar, se vão ter essa coragem toda mesmo, não é? Beleza, próximo bloco. Vamos lá, pessoal, vamos entender o que está acontecendo. Essa aqui é de cair o dedão do pé, né? Joesley Batista se reuniu com o Trump semanas antes da aproximação com o Lula. Ontem eu fiz um editorial, vocês ficaram bravos comigo. Eu disse, olha, depositamos, não estou pondo a culpa em vocês, não, tá? Depositamos muita confiança que o Donald Trump viria para fazer uma diferença. Só que tem a política do American First. É inegável. E aí, o Trump, as questões econômicas, desde que o Lula baixe a bolinha um pouquinho, são melhores. O Trump pode esperar tranquilo até 2026 para ver o que vai acontecer. O que aconteceu? Uma figura muito conhecida, não vou dizer que é nem um pouco amada pelo Brasil, se reuniu com o próprio Donald Trump, o que fez aquelas falas do Trump ali de Lula é um homem bom, ou seja, teve uma pessoa que compareceu lá antes para poder dar uma ensaboada ali, né? Dar uma polida na imagem do Lula para o Donald Trump, dizendo, o Lula vai negociar com você sim,
pode ficar tranquilo, dá para negociar, sim, com o Trump, com o Lula, pode ficar tranquilo. O Joesley Batista esteve em audiência com Donald Trump, na Casa Branca, para discutir tarifas impostas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros, em especial carne bovina e celulose. O encontro ocorreu semanas antes de Trump sinalizar a abertura a um diálogo com o presidente Lula na ONU. O que aconteceu? Na conversa, Joesley defendeu que as disputas comerciais fossem resolvidas via negociação entre os governos, reforçando o interesse de reduzir barreiras que prejudicam exportações brasileiras. O apelo ganhou relevância após a decisão recente dos Estados Unidos de retirar a tarifa sobre celulose. E aí, o que aconteceu? Teve essa reunião. Nessa reunião, o Joesley Batista estava disposto, o Lula estava disposto a conversar. Então, toda aquela história que o Trump não sabia o que fazer, é armada. Mas, mesmo assim, o Lula insistiu em fazer o teatrinho dele lá, atacando indiretamente, mandando indiretas para os Estados Unidos, né? E aí vem uma matéria do Estadão aqui, ó. Ó, a primeira interação entre os presidentes do Brasil, Lula e Trump, reuniões secretas selaram um encontro. Ou seja, tinha uma reunião secreta antes, já marcando tudo, o encontro entre o Lula e o Trump. Dá uma olhada. O encontro entre Lula e Trump na ONU não foi tão espontâneo como parece. A primeira interação entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos foi precedida de reuniões secretas entre autoridades dos dois governos. Eu sou Felipe Frazão, enviado a Nova York, e o Estadão revela com exclusividade detalhes desses encontros. Eles envolveram uma chamada à distância entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o embaixador Jamieson Greer, representante comercial dos Estados Unidos. Eles se falaram no dia da condenação de Jair Bolsonaro. Trump também enviou um emissário ao Brasil, seu escolhido para missões especiais, como dialogar com o ditador Nicolás Maduro lá na Venezuela. Richard Grenell viajou ao Rio e se reuniu com o chanceler Mauro Vieira na semana passada. Eles falaram sobre a chance de encontro entre Lula e Trump e discutiram a maior crise diplomática entre os países em 200 anos. Todos os detalhes dessa operação estavam sob sigilo, até agora. Cara, assim, não é querendo ser pessimista, não. Mas isso aqui, para quem não gosta do Lula, para quem não tá feliz com a atuação do Lula, cara, isso aqui é perigoso pra caramba. É assustador pra caramba. Aí vocês vão entender o porquê. Porque o Lula pode saber, pode, sabe, se aproveitar muito bem, essa capitanear, né? Vamos dizer assim, essa relação nova com o Donald, essa discussão nova com o Donald Trump. Isso é algo que preocupa e preocupa muito, tá? Preocupa muito. Então, qual que é a linha de raciocínio? Presta atenção. O que aconteceu? O povo brasileiro, cara, poucos são iguais a vocês, estão preocupados com política, que estudam, que veem, né, o que está rolando, que lembra do mensalão, do petrolão, a maioria já até esqueceu. Não, é o rouba mais faz. Então, o Lula passou a seguinte imagem. Olha, o Eduardo Bolsonaro está pondo sanções e tarifas contra o Eduardo Bolsonaro. A economia até agora está uma merda e a picanha não chegou por culpa do Bolsonaro. Daqui para frente, ainda vai ficar ruim porque o Eduardo Bolsonaro pôs sanções. Ou seja, a culpa é do Lula, mas ele vai pôr em quem ele quiser. E aí, se o Lula agora conseguir negociações e retirar a tarifa de 50% com o Donald Trump, cara, só a lei Magnífica no Alexandre de Moraes não vai mudar em nada. Entendeu? Ah, mas o Alexandre de Moraes está sancionado com a lei Magnífica. Eles já fizeram tudo que eles tinham que fazer. Você entende que eles já mandaram pro saco o Bolsonaro. O Bolsonaro já está condenado. Tá, chegou a Magnífica contra a mulher do Alexandre de Moraes e contra o Moraes. Pegaram o Moraes e o Alexandre de Moraes. E a mulher dele. Agora, e depois disso? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Tá? O que a gente pode observar agora? Bolsonaro vai ficar em prisão domiciliar, não vai mudar nada.
não vai ter condenação que vai mandar ele para a papuda. O Bolsonaro vai ter que apoiar algum candidato que o sistema deixa e eles vão dar um jeito de silenciar o Eduardo Bolsonaro. Esse é o grande problema. Então, se vocês assistirem o Lula tirando as tarifas com negociações com Donald Trump, aí, meu amigo, é ré. Viu? Aí é ré. Aí talvez vocês podem até se acostumar já com Lula em 2026, porque aí é dor de cabeça. E não estou falando que nem que o Lula tem potencial de ganhar. Não estou nem falando isso, nem de longe eu falaria isso. Tá? Mas é perigoso pra caramba. E pode rolar a partir disso, né? De tudo isso. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem o mesmo medo que eu, que em 2026 seja Lula de novo, e o sistema se articule, e o sistema se prepare, e o sistema se molde novamente para deixar o Lula lá, você tem esse desespero. Como eu tenho, porque para mim isso não é nem medo. Medo eu tinha antigamente, quando eu era menino. Hoje eu tenho desespero mesmo. Hoje eu tenho pavor, né, da ideia de que o Lula possa permanecer como presidente aqui da República das Bananas. Então, isso me preocupa e muito, pode ter certeza disso. Então, com base nisso, né, justificando isso aí, eu recomendo a vocês clicar aqui na descrição ou aqui no número aqui, tá? E, cara, tem um plano B. O Uruguai é um ótimo plano B, sabe? Reduzir os impostos, tá subindo demais os impostos, ter uma nova visão econômica do mundo, porque realmente tem que estar tenso. A situação está absurdamente, escandalosamente, negativamente tensa. Bom, é isso. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Eu vejo vocês no próximo editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família.